Senta aí um pouquinho. Quem está sentindo algo gostoso? Quem está sentindo? Sabe, esse algo gostoso que você está sentindo aí, sabe o que é? É a presença do Espírito Santo. E você sabia que essa presença, ela quebra grilhões? Você sabia? Você sabia que essa presença, ela cura? Quem sabia disso? Essa presença cura, essa presença quebra grilhões, essa presença abre porta. Vira para a pessoa do lado, diga assim: hoje você vai sair daqui agraciado. Você crê nisso? Então louva Ele se você crê, louva. Oh, aleluia. Eu quero aí, você sentadinho mesmo, não precisa levantar. Quero que você abra sua Bíblia. Eu vou trazer uma palavra bem curtinha, bem objetiva. Isso. Ao ponto que eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Segundas Reis, por favor. Livro de Segundas Reis. É uma mensagem bem conhecida. Acredito que todos que estão aqui já ouviram essa palavra. Capítulo 5. Capítulo 5. Segundas Reis, capítulo 5. Nós vamos para o versículo 8. Capítulo é esse número maior, versículo é este número menor. Então, capítulo 5 de Segundas Reis, versículo 8. Encontraram? Diz assim: sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgaram as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornarás e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo mesmo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abanas e Farpas, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignadamente. Amém. Pronto. Feche sua Bíblia. Use essas mãos lindas. Glorifica Ele bem alegre. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra. E eu quero que você me ajude hoje a pregar para quem está do teu lado aí. E quem está do teu lado vai pregar para você. Quem está entendendo, diga amém. Então vire para a pessoa, por favor. Seja quem for, um amigo, ou talvez uma pessoa que você nunca nem viu. Diga para ele assim. Olhe para ele bem nos olhos dele, se for preciso. Diga para ele assim: Deus não trabalha segundo a vontade do homem, mas mediante a vontade dele. Seus bem-vindos, meu pastor. Agora que eu te vi aí, estava escondido, né? Queridos, como eu disse, eu acredito que 99% dos que estão aqui já conhecem essa história. Esse capitão chamado Naamã. Esse homem era um grande homem no seu exército, na Síria. Mas, porém, ele tinha uma enfermidade incurável pela medicina. Ele era leproso. E em uma das batalhas, ele leva para sua casa uma menina de Israel. E a Bíblia diz, a história bíblica diz, que esta menina, ao chegar na casa de Naamã, ela
descobre, ela vê com seus olhos que o seu senhor Naamã era um homem leproso. E ela não perde a oportunidade de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do que Deus é capaz de fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Ela vai em direção à esposa de Naamã e diz para ela, quem dera que o meu senhor Naamã estivesse em Israel. E a esposa de Naamã pergunta para a menina, mas o que tem em Israel? E ela diz, lá tem um profeta que serve a um Deus grande, tremendo e verdadeiro. E tudo quanto ele determina, tudo quanto ele entrega, tudo quanto ele profetiza, Deus o torna real, Deus o torna verdadeiro. E a sua esposa, diz a história bíblica, que a sua esposa também não perdeu a oportunidade. Quando Naamã chega em casa, ela conta para ele o que a menina lhe havia contado. E Naamã vai até o rei da Síria. E o rei da Síria, ouvindo a história, faz uma carta. E envia Naamã com uma comitiva de soldado para Israel. Mas tanto Naamã, como a esposa de Naamã, como o rei da Síria, não era conhecedor da forma em que Deus trabalha na vida do ser humano. Deus não trabalha segundo o querer ou a vontade do ser humano. Deus trabalha segundo a sua glória, a sua grandeza e a sua magnitude. E o rei da Síria envia junto com Naamã para Israel uma carta. E na carta, olhe bem, na carta dizia assim, quando Naamã chega em Israel, que entrega a carta ao rei de Israel, que ele vai ler, a Bíblia diz que ele fica indignado ao ponto de rasgar as suas vestes. Porque o que havia na carta era um absurdo. E o que havia na carta, pastor Paulo Miranda? Na carta havia assim, envio a ti o meu servo Naamã, para que tu cure eles da lepra. Olha o que estava escrito na carta, envio a ti o meu servo Naamã, para que tu cure ele da lepra. E a Bíblia diz que o rei de Israel, quando leu a carta, rasgou suas vestes, ficou indignado. E olhou para Naamã e para todos os seus capitães que ali estavam e disse assim, eis que eu vejo que o rei da Síria está caçando uma ocasião para a guerra. Por que ele diz isso? Porque ele sabia que ele, o rei de Israel, não tinha como curar Naamã da lepra. Mas a notícia do ato de rasgar as roupas, o rei de Israel ter rasgado as suas roupas, corre na cidade e chega ao ouvido do profeta Eliseu. E a leitura lida diz que quando Eliseu fica sabendo que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, ele manda um mensageiro ao rei de Israel dizendo, não tema, mandai ele vir a mim, e saberá ele que há Deus em Israel. Parece que algumas pessoas entenderam. Eu vou tentar repetir para ver se os outros entendem. Eliseu mandou um mensageiro dizer ao rei de Israel, por que rasgaste as tuas vestes? Mandai ele vir a mim, e ele saberá que há Deus em Israel, aleluia. Ele saberá que há Deus em Israel. Porém, a leitura lida, nós não lemos para ganhar tempo, mas a história bíblica diz que o rei de Israel envia Naamã à casa do profeta. E do palácio até a casa do profeta, Naamã maquinou ou planejou o seu milagre. A Bíblia diz que ele saiu do palácio em direção à casa e pensando consigo mesmo, planejando consigo mesmo. E o plano era esse, eu vou chegar lá, o profeta vai sair ao meu encontro, vai estender a mão para o céu, vai clamar ao seu Deus, vai botar a mão na lepra e a lepra vai sumir. E a história bíblica diz que nada disso aconteceu. Nada do que Naamã havia planejado se tornou real. Porque Deus não trabalha mediante o querer do ser humano. Deus trabalha, eu vou repetir para você entender, mediante a sua glória, a sua grandeza. Deus não dá glória para qualquer um. Deus toma consigo mesmo a sua própria glória para manifestar sobre a humanidade. Olhe para mim que eu já vou terminar. A Bíblia diz que quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta nem sequer sai ao seu encontro. Pelo contrário, mandou um mensageiro. E mandou um mensageiro com uma mensagem tão clara, que não precisava Naamã ter agido como ele agiu. E a mensagem era, assim diz o Senhor, desce ao rio Jordão, dá 7 mergulhos, e tu ficarás purificado.
Mas Naamã ficou indignado quando recebeu essa mensagem. Porque Naamã queria que Deus fizesse na vida dele conforme ele havia planejado. Por isso ele ficou indignado. Mesmo ouvindo da parte do mensageiro de Eliseu uma palavra tão clara: assim diz o Senhor, desce ao rio Jordão, dá 7 mergulhos e tua carne ficará purificada. Como não aconteceu como ele queria, a Bíblia diz que ele ficou indignado e foi embora, voltando para a Síria, chamou seus soldados e voltou para a Síria indignado. Voltou tão indignado que voltou murmurando com os seus soldados, dizendo: ó, pensei eu que ele ia sair, vinha ao meu encontro, iria clamar ao seu Deus, botar a mão na lepra e a lepra sumir. Ele está me mandando eu ir tomar banho nesse rio de lama. O maior problema bíblico aqui é que Naamã não tinha uma lepra só no corpo. Naamã também tinha uma outra lepra na alma. Sabe qual era a lepra que estava na alma de Naamã? O orgulho. Quem está me entendendo, diga amém. E Deus, quando faz uma obra, Ele não faz pela metade. Deus, quando causa um milagre, Ele não causa pela metade. Ele causa por completo. Ele realiza de uma forma extraordinária, ao ponto do ser humano chegar a dobrar o joelho e reconhecer que Ele é Deus sobre todas as coisas. Só que a passagem bíblica, eu estou correndo para ganhar meus tempos. A passagem bíblica diz que Naamã volta indignado para a Síria com seus soldados. Mas no meio do caminho, um dos soldados, que ouviu a mensagem, chega para ele e diz: meu senhor, peraí, nós não viemos da Síria com um objetivo, fazer aquilo que o profeta mandasse? E ele disse: sim, foi esse. Disse: então, o profeta não mandou o senhor dar 7 mergulhos no rio Jordão? E não disse o mensageiro do profeta que no 7º tu ficaria curado? Ele disse: sim. Disse: então, se o senhor veio da Síria ao encontro deste milagre, e a ordem do milagre foi essa, cumpra. E a Bíblia diz que Naamã então decidiu ir ao Jordão para realizar o que Deus havia falado através do mensageiro do profeta. E ele vai até o Jordão. E a Bíblia diz que lá tem todo um preparamento, e ele passa por esse preparamento. E ele então entra para dentro das águas do Jordão. E as águas do Jordão eram uma água de lama. Era uma água barrenta. Por isso Naamã murmurou, por causa do seu orgulho. Ele achava que por ser ele quem ele era, ele não precisava mergulhar naquela água para ser curado. Ei, mas Deus não queria curar só a lepra. Deus queria curar também o orgulho de Naamã. Deus queria fazer Naamã entender que Deus é Deus acima de tudo, e Deus comanda tudo. E Naamã desce, imagina, para se dar um mergulho, estando em pé e se abaixar, a água tem que estar pelo menos acima da cintura. Acima da cintura. E Naamã entrou numa água barrenta acima da cintura. E ele dá o primeiro mergulho, levanta, olha para a lepra e nada. A lepra estava do mesmo jeito. A Bíblia diz que ele dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, dá o quinto, dá o sexto. Levanta, olha para a lepra. A lepra estava do mesmo jeito. Agora, peraí, olhe para mim. Imagine você como estava Naamã já no 7º mergulho. Como ele estava coberto de lama. Seus cabelos, seu rosto, sua cabeça, seu corpo. Porque uma água de lama, cada vez que o corpo desce e sobe, ela causa um movimento, e a lama sobe mais ainda. E ele dá o 6º mergulho e nada aconteceu. E a história bíblica diz que ele olha para os soldados, e aquele soldado que havia dito para ele aquilo que o mensageiro do profeta havia levado, disse a ele: Deus falou que é na 7ª, ainda falta 1, não custa nada, tu já deu 6, não custa nada descer mais uma vez. E a Bíblia diz que ele então desce a 7ª vez, e quando ele desce, que sobe, que vai olhar para a lepra havia desaparecido. A lepra havia desaparecido.
desaparecido. Desaparecido. Mas se você for ler essa história completa, não foi só a lepra do corpo que sumiu. A lepra do orgulho também havia desaparecido. Como assim, pastor Paulo? Um homem como Naamã jamais levaria de Israel para a Síria uma carga de terra. Jamais levaria de Israel para a Síria uma carga de terra. Para quê? Para levantar um altar. E a Bíblia diz que quando ele sai dali curado, ele chama os soldados para voltar à casa do profeta. E quando ele chega à casa do profeta, ele tenta pagar a bênção, o milagre. E o profeta rejeita, não aceita. Olhe para mim para você entender, não aceita. E então ele faz um pedido ao profeta, ele diz: então permita-me que eu leve para a Síria uma carga de terra. Porque ao chegar na minha casa, eu quero fazer um altar para o Deus Todo-Poderoso. Eu quero levantar um altar de adoração a esse Deus que tudo pode. Pastor Paulo, e o que esta palavra tem a ver comigo aqui esta noite? Sabe o que esta palavra tem a ver com você? Deus, através desta palavra, quer que você entenda que na hora certa, que no momento exato, a tua vitória vai chegar na tua mão. Não como você tem planejado, não como você tem buscado, ou como você tem tentado executá-lo. Eu quero que seja assim, eu quero que seja assim, assim. Não, não, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma. Então somente só clama, então somente só busca Ele, porque na hora exata a ordem vai ser dada, e o nome dEle vai ser glorificado na tua vida. Na hora exata, os teus lábios vão exaltar Ele como nunca exaltou. Sabe, eu conheço milhares de pessoas que se decepcionaram. Inclusive muitas delas vieram aqui, porque já vieram com o seu milagre maquinado. Eu vou lá hoje nessa igreja, e Deus vai usar o pastor Paulo Miranda, vai me revelar, e eu vou sair de lá, agraciada. E aí ele vem, Deus não revela. Pelo contrário, Deus revela o outro que está do lado dele. Deus fala, cura o outro que está do lado dele. Às vezes até o que está atrás dele, mas Deus nem toca nele. Deus nem se manifesta em nada para com ele. E muitas vezes ele sai daqui indignado, dizendo: está vendo, vim fazer o que aqui? Achava que ia acontecer desse jeito, achava que hoje eu ia ser curado desse mal. Ei, mas o que você não sabe, que muitas vezes não tem só um mal na tua vida, tem outros males, e Deus também quer curar eles. E Deus também quer trabalhar neles, e Deus também quer romper eles. Mas que mal, pastor? A incredulidade, a barreira da cegueira espiritual, que muitas vezes tem tomado posse da vida de milhares e milhares de pessoas. Estão tão cegos que estão se destruindo a si mesmo e não conseguem enxergar. E muitas vezes Deus não age naquele momento, naquela hora, naquele dia ou naquela noite, para fazer ele voltar outra vez, para fazer ele entender que Deus tem o seu tempo, sua hora e seu momento para agir. E quando Deus age por completo. Vira para a pessoa do lado para nós fechar a mensagem. Diga para ele assim: aquieta-te. Não, foi fraco. Fala: aquieta-te. Na hora certa vai acontecer. Vai vir quem crê. Pastor, mas eu já não estou aguentando. Quieta. Vai vir. Se Deus falou que vai fazer, vai fazer. Se Deus falou que vai acontecer, vai acontecer. Aquieta. Se Deus falou que essa muralha vai cair, ela vai cair. Aquieta. Se Deus falou que esse mal vai sair, ele vai sair. Aquieta. Não questiona, não murmura. Aquieta. E você vai ver o que Deus vai fazer.